sofrimento. Esta palavra não é boa, nem em nossa vida, nem na vida de outras pessoas. Eu fui certa vez na colônia Santa Isabel, colônia de leprosos, sofrimento. Porque tem gente que fala assim, eu sofro tanto. E às vezes é uma tempestade num copo com água. Por quê? Porque não foi promovido, porque esperava vender tantos milhares e não vendeu, porque às vezes tropeçou e perdeu uma unha, que perdeu um voo, aí faz igual uma hiena. Ai, que vida, que sofrimento! É uma tempestade muitas vezes num copo com água. Pois estou sofrendo tanto, o cruzeiro perdeu. Ai, que sofrimento, o Galo ganhou. Ai, que alegria. Vem contrastado com o sofrimento. Ah, estou alegre, o América subiu. Aí eu estou sofrendo tanto porque tal atleta foi embora e não foi contratado. Sofrimento. Então existem sofrimentos que não passam de meras palavras, meras especulações, sugestões da mente. E lá vai eu na colônia Santa Isabel, aí eu vi o que é sofrimento. Aí eu vi o que é dor. Garotas, eu conversava com uma garota de aproximadamente 25 anos e ela com um lenço na boca. E ela conversando comigo assim, ô pastor, aí eu falei assim, garota, por que você está com lenço nos seus lábios? Aí ela tirou o lenço e aí apareceram os seus dentes, a arcada dentária, crua e nua, todas as raízes dos seus dentes. A doença havia comido os seus lábios e ela estava recebendo um enxerto. Futuramente estaria recebendo um enxerto. Sofrimento para uma garota de 20 anos, 20 e poucos anos. Sofrimento. Quando eu atendi aqui por causa do Covid, duas jovens, uma de 16 anos, outra de 15, perderam os pais por causa do Covid. Abrindo um parênteses aqui. Você tem que se cuidar, hein? Você tem que ser vacinado pelo Covid, tem que usar máscara, tem que ser zeloso. Eu tirei a máscara aqui somente nesse programa para poder falar para vocês. A ciência deve ser levada a sério. Isto é a voz do conselho. Você não está vendo a terceira onda lá na Europa, nos Estados Unidos? Você não está vendo atletas e mais atletas sofrendo as consequências de não terem tomado a terceira dose? Alguns não tomaram nem a segunda e nem a primeira. Olha, terrível. Então existe o sofrimento, que pode ser um propósito de Deus, e existe o sofrimento que é resultado da nossa negligência, da nossa irresponsabilidade. Eu espero que você, se estiver sofrendo, que seja algo justificável. Diz a palavra de Deus, esse livrinho aqui, ó, Sofrimento. Eu, pastor Jorge Linhares, pastor há quase 50 anos, 41 anos aqui na Igreja Batista Getsemane, em Belo Horizonte, né? Olha, eu entendo um pouquinho do que é sofrer. Não porque eu tenha sofrido, porque na verdade a gente sofre muito pouco, mas conheço pessoas que sofreram muito, muito. Então diz o texto aqui, ó, 2 Coríntios 12, 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, dores da alma, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. 2 Coríntios 12 e 10. 12 a versículo 10. Sofrimento verdadeiro. Tem gente sofrendo por ver os filhos nas drogas, tem gente querendo sair das drogas, não consegue, sofrendo porque perderam entes queridos de forma violenta, perderam empresas, né? Pessoas que tiveram seus filhos desaparecidos. Então existe o sofrimento verdadeiro e o sofrimento que é superficial, que não pode nem ser chamado de sofrimento. Olha o outro texto que fala sobre o sofrimento. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações.
sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ser ação completa, deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Tiago, irmão do Senhor Jesus, capítulo 1, de 2 a 4. Então, o sofrimento, ele precisa ser combatido. E você, para entender que é possível superar o sofrimento, é você ouvir a voz de Deus e saber que tem pessoas que estão sofrendo de verdade. Senão você faz uma redoma e você fica pensando que só você sofre, que o seu sofrimento é o maior, que só você perdeu o marido, só você perdeu a esposa, só você perdeu o emprego, só você foi injustiçado, só você tem um problema físico. Aí você pensa que é só você, que você está numa ilha. Saia da sua redoma, saia da sua bolha e veja que tem pessoas sofrendo verdadeiramente. Separe a palavra sofrimento contínuo com a palavra sofrimento, resultado dos meus erros, e sofrimento passageiro. Olha aí, você está vendo e está crescendo, hein? Crescendo nas mensagens que a voz do conselho tem passado para você. Sofrimento. Você pode até adquirir esse livro se você quiser, na editora Getsemane, você encontra aí no site O Sofrimento. E aqui eu narro várias situações de pessoas que sofreram mesmo, sofrimento mesmo, para fazer você ter vergonha, porque eu tenho vergonha de falar, estou sofrendo porque perdi um pneu do carro, estou sofrendo porque minha equipe porventura, aliás, até que minha equipe foi campeã, então eu tenho que falar agora, mas sofrendo a ponto de querer morrer quando o Atlético caiu para a segunda divisão. Não, esse sofrimento do Cruzeiro, isso é passageiro, isso não é sofrimento, isso é um esporte, é profissão para os atletas, mas para nós não é sofrimento, nós somos participantes das alegrias, das lutas, mas tudo vai passar. Você está vendo os testemunhos lindos aqui neste programa sobre cada situação da vida. Deus te abençoe, hein? Não chame prova de sofrimento. É passageira essa luta que você passa. Deus te abençoe. Estamos juntos aí. A voz do conselho, pastor Jorge Linhares. Olá, meu nome é Nina Duarte, eu tenho 37 anos, estou na igreja desde 2008 e quero falar um pouquinho da minha vida. Como o pastor Jorge disse, existem alguns tipos de sofrimentos que passamos, alguns com propósitos e outros como consequências de atitudes erradas que escolhemos ter. A minha história de sofrimento começou quando eu tinha 4 anos de idade. E desde a minha infância até a minha adolescência, eu passei por 4 tipos de abuso. Não foram momentos fáceis, porque até eu entender o que tinha acontecido, demorou um pouquinho. Eu conheci Jesus com 24 anos de idade. E aí começou um tempo novo na minha vida, porque quando a gente passa por certos tipos de abuso, a gente fica com uma ferida aberta durante muito tempo. E aí, com 24 anos, eu conheci Jesus, aceitei Ele como Senhor e Salvador da minha vida. E aí todas essas feridas que estavam abertas no meu coração, todo medo, ansiedade, dor, começou a ser cicatrizado. E aí eu fui me relacionando cada vez mais com Jesus, entendendo sobre a Bíblia, entregando toda a minha vida realmente nas mãos dele. E todas essas situações que eu passei desde a minha infância até a minha adolescência foram sendo colocadas diante do Senhor. E então eu entendi, porque hoje eu trabalho integralmente na obra, sou pastora, trabalho na área de sexualidade, e o meu público maior, ele é o público feminino. Então, hoje eu entendo que a maioria das coisas que eu passei que causaram sofrimento, depois que elas foram curadas por Jesus, eu consigo ajudar mulheres e pessoas que passaram por coisas semelhantes e entender o sofrimento delas. E isso
é como se fosse o caminho da esperança mesmo, sabe? Aquilo que renova a vontade de viver, de anular aquela dor que persiste muitas vezes durante muito tempo nas nossas vidas. Então Deus me deu a oportunidade de transformar tudo aquilo que foi dor na minha vida hoje em um ponto de esperança através da cura de Jesus, através do que Ele fez na minha vida. E eu me sinto muito honrada de escutar histórias às vezes tão difíceis de ser contadas, corações sendo rasgados diante de Jesus e ver Deus curando como Ele fez na minha vida, curar outras vidas. Então não desanime. O sofrimento, quando ele tem um propósito, é porque ele vai ter um fim, ele vai se tornar uma cicatriz. E Jesus, ele quer que isso aconteça. Então se permita ser curado, transformado por Jesus, para que você possa também ser esperança através da presença do Espírito Santo na vida de outras pessoas. Tem um versículo que ele é muito forte na minha vida e ele representa muito isso que eu vivi. Está lá no livro de 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 17, diz assim: Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia em dia, porque nossa leve e momentânea tribulação ou sofrimento produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Então não desanima. Jesus quer curar todas as suas feridas, acabar com o seu sofrimento. Faça desse versículo uma luz para a sua escuridão e deixa Deus cuidar de você. O pastor Jorge vai fazer uma oração agora, então que essa oração abençoe a sua vida. É o meu desejo, é o desejo dele e principalmente o desejo de Deus para você. Amém. Meu Deus e meu Pai, vou colocar no plural, nosso Deus e nosso Pai. Então eu comecei com meu Deus e meu Pai, porque Jesus Cristo é o meu Senhor e meu Salvador. Mas para muitos que estão me assistindo, Ele é também o Pai, o Deus amoroso, por isso podemos dizer nosso Deus e nosso Pai. Aliás, foi a oração do Senhor Jesus, quando os apóstolos disseram, ensina-nos a orar como convém. Então ele põe no plural, Pai nosso, que estás no céu. Olha, venha a nós o teu reino, venha reinar em nossa vida. Mateus capítulo 6. Que coisa linda é você poder dizer Pai Nosso. Então eu digo Pai Nosso, olha esta vida que está nesse momento passando por uma guerra, por uma luta, por um sofrimento verdadeiro. Que ela possa ter a bênção do Senhor. E este que está chamando uma prova que nem é tão grande de sofrimento, que ele mude esta palavra, mude essa nomenclatura sobre sofrimento e que ela possa estar livre e muito breve nem se lembre desse momento de prova em que está vivendo. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus.